E aí, pessoal, eu sou o Renan Troves, que estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o livro de Lucas. Pois é, galera. Bom, semana passada eu fiz um vídeo aqui falando brevemente sobre a história de Jó e aquilo foi horrível. Pois é, galera. Foi ruim por quê? Não por causa do vídeo e tudo mais, mas foi ruim porque eu sou muito prolixo. Eu não consigo fazer vídeos curtos, vocês já sabem, e resumir ali de uma maneira como eu resumi, só para falar de Jó, 42 livros é complicado. Ficou aquela coisa, por fim eu acabei fazendo ali algumas seleções ali de alguns versículos para contextualizar uma coisa ou outra, mas era um desafio e eu acho que no fim acabou ficando razoável, né? E aqui eu quero fazer um pouquinho diferente com vocês. Eu quero trazer para vocês o livro de Lucas. Por que eu escolhi o livro de Lucas? Porque Lucas fala a Teófilo, ele fala para um amigo, ele escreve o evangelho dele para explicar para um amigo o que foi o tempo de Cristo aqui na Terra. E para quem não sabe, Lucas escreveu dois livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E eu pretendo fazer aqui perícope a perícope, toda a leitura e conversar um pouquinho com vocês sobre tudo isso, né? Mas já adianto, tudo bem se você não gosta desse tipo de conteúdo, você pode não assistir, tá tudo certo, fique em paz. Entretanto, eu deixo o convite para vocês que não gostam, para vocês que não são religiosos e tudo mais, fiquem, porque isso aqui vai ser muito mais do que uma leitura. Isso daqui vai ser uma coisa da qual a gente vai trocar uma ideia. Pois é. Lucas sentou para escrever um livro para explicar para Teófilo toda a história, a trajetória de Jesus aqui. E eu estou aprendendo, né? Eu comecei a ler a Bíblia esse ano, estou me aprofundando nisso tudo. É como se eu estivesse lendo uma história ali do Batman ou do Capitão América, que eu gosto tanto. Eu me aprofundava tanto nisso, tipo, eu sei coisas do Batman e do Capitão América que numa roda de conversa são muito legais. Mas entretanto, a partir do momento que eu comecei a praticar essa coisa de os ensinamentos de Jesus, eu comecei a ver que a coisa expande demais, né? E por fim acabamos aí nos tornando seres humanos melhores, né? Não com o intuito de falar que eu sou melhor que você, não, mas com o intuito de entender que essa desconstrução de ego me faz olhar o ser humano de uma maneira muito diferente, de igual para igual, de ser humano para ser humano. Não é de baixo para cima e nem de cima para baixo. É olho no olho. E isso é muito legal. Você reconhecer que ninguém é invisível, putz, é algo assim surreal, né? Enfim. E é por isso que eu convido vocês a ficarem aqui, porque é aquela coisa, nós vamos falar sim do Evangelho? Vamos. Mas nós vamos também falar de coisas do nosso cotidiano. E o Evangelho de Lucas vai fazer com que boas coisas aconteçam aqui nesse papo, né? Creio eu. Bom, enfim, eu vou fazer uma oração aqui de início e a gente começa essa leitura, tudo bem? Ah, Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia e obrigado por estarmos começando essa leitura em grupo. Que as Tuas palavras, Pai, tragam revelação e que a forma discursiva de tudo isso seja edificado pelo Seu Santo Espírito, a partir da minha pessoa, que fala para esses que estão me assistindo, mas que essas palavras sejam palavras para edificar, para entrar em nossos corações e nos fazer querer fervorosamente praticar tudo aquilo que discutimos aqui. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Bom, vamos lá, galera. Livro de Lucas
eu já falei para vocês aqui na introdução, ele escreve ali uma carta ao Teófilo. Ninguém sabe qual é a origem do Teófilo, mas tudo indica que ele era um grego e ele queria conhecer a história de Jesus, né? E Lucas escreve primeiro o Evangelho de Lucas e depois escreve o Ato dos Apóstolos, que o livro de Atos fala mais da questão da igreja e de como tudo seguiu após a morte de Jesus, né? Então mostra o trabalho da igreja, mostra o trabalho dos apóstolos com a igreja, e com isso se segue a história, com eles escrevendo os evangelhos, pregando, fazendo as missões e levando o evangelho mundo afora, né? E é interessante que Lucas, ele fala primeiro do maior rei que já existiu e aprofunda em falar com detalhes sobre seu reino e sua trajetória. Em Atos, ele vai explicar sobre a igreja e sobre do que se trata de fato a casa do Pai e o movimento dos apóstolos para que a lição jamais morra. Pois é, galera, do que se trata a casa do Pai é o que mais tem me incomodado durante toda essa jornada, né? Eu tenho passado por uma transformação muito grande, principalmente da quebra de ego, mas também, né, com a questão de querer ali fazer algo diferente pelo mundo. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, eu sei que eu não vou convencer as pessoas de serem cristãos, nem é meu compromisso, né? O meu compromisso é compartilhar aqui a palavra. O que vocês vão entender sobre isso, como que vocês vão absorver isso, o que vai acontecer, isso não é meu, é do Espírito Santo. É Ele que faz toda a mudança acontecer aí, dentro de você. É uma mudança que acontece de dentro para fora. É uma mudança que vai mudar sua mentalidade, mas acima de tudo vai trazer aí boas experiências para você. E algumas ruins, mas entretanto vai ensinar você a saber lidar com essas circunstâncias. A palavra no deserto foi como eu intitulei esse primeiro capítulo. Na época do rei Herodes, havia um sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Isabel era estéril. Além disso, já tinha uma idade avançada. Um belo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo. Seu grupo realizava trabalho sacerdotal por escala. Em sorteio, foi escolhido para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Lá fora, uma grande multidão orava. Um anjo do Senhor, era o anjo Gabriel, apareceu à direita do altar de incenso e Zacarias ficou abalado e assustado. Não tenha medo, sua oração foi enviada. Isabel lhe dará um filho. Ele se chamará João. Trará satisfação e alegria. Ele será grande aos olhos de Deus. Não tomará vinho nem bebidas fortes. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais se converterem aos filhos e levará rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Vou parar aqui porque a gente vai falar desse confronto, dessa personalidade de Elias, né? João Batista, ele vem como um mensageiro de Cristo e ele vem para confrontar, né? Ele vem para... Todo mundo que conhece a Bíblia, pelo menos, entende que João, ele era boca dura. Ele via as coisas acontecendo, mas ele ia lá e se posicionava.
Elias confrontou Acabe e Jezabel. João confrontaria muitas coisas em Israel. João ele fazia uma linha de frente em oposição àquilo tudo que o judaísmo tentava pregar como obrigação. Uma coisa que incomoda são as pessoas, principalmente as que não acreditam em nada, ou aquelas que têm uma vertente religiosa como diferente das nossas, né? Eu falo isso porque tem muito cristão que é chato pra caramba, que quer falar o que o outro tem que fazer, essa coisa toda, né? E eu na minha visão, está errado. Quando você crê em alguma coisa, quando você ama alguma coisa, quando você se relaciona com alguém, isso tem que ser um prazer e não de fato uma obrigação. Amor por obrigação é negócio. E eu acho que não está atrelado aqui, nessa conversa que eu quero ter com vocês. É por isso que eu falo, se você não gosta desse assunto de espiritualidade, se a sua espiritualidade não conversa com a minha, não tem problema. Não precisa ver o vídeo. Eu não estou aqui para converter ou obrigar você a acreditar em algo, né? Mas a questão é, a partir do momento que você tem ouvidos para ouvir e abre a sua mente para discutir o evangelho de uma maneira expansiva, muito provavelmente você vai começar a entender do que Cristo tem falado durante toda a sua história. O João Batista, ele era filho de sacerdote. Zacarias e Isabel vinham de suas linhagens de Abias e Arão. O que eu quero dizer com isso, galera? João Batista nasceu e cresceu dentro de uma linhagem sacerdotal. É interessante vocês avaliarem isso porque muito provavelmente a criação do João Batista ela foi dentro exatamente dos ensinamentos ali das escrituras do Velho Testamento, né? Então, consequentemente, o aprendizado de João Batista ele foi dentro daquelas palavras que reis, profetas vinham registrando durante o tempo. E o nascimento de João Batista, ele causa ali um divisor de águas. Por que eu falo isso? Ele vem entre o período do final do Velho Testamento e ele é praticamente o início do Novo Testamento, né? Ele está ali no período intertestamentário. A gente vai falar sobre isso. Em Lucas, quando a gente chegar, né, em Lucas, no capítulo 3, a gente vai passar por isso de novo. Mas aqui é uma coisa bem pertinente, que se trata exatamente... Essa é uma provocação, claro, mas enfim. Eu vou ler e a gente fala sobre isso. Pôncio Pilatos governava a Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia. Traconites e Lisânias governava a Abilene. Religião e política são a mesma coisa. Tentamos defender ideologias e ideais pela crença de que são os mais claros e corretos. Crentes e militantes são iguais. A pessoa se engana, mesmo sabendo que aquilo não está correto, e defende, né? Temos de ter cuidado com a religião que nos impede de nos conectarmos com Deus, com trocas, rituais, ídolos, coberturas espirituais, oferendas, culpa, medo, pois o crente acaba acreditando que essas são as coisas que merecem a sua devoção. No Antigo Testamento não existem escribas, apenas sacerdotes, reis, profetas. Não existem fariseus que interpretaram os escritos chamados doutores da lei. Saduceus que dominavam grande parte dos sinédrios e indicavam sacerdotes. São coisas que surgem após o domínio do Império Persa, depois o Império Babilônico, depois a invasão do Império Grego.
até chegarem aos romanos, né? Eu quero parar aqui, porque aqui a gente vai falar sobre exatamente essa questão de política. Ainda bem que nepotismo, ainda bem que a nossa política sempre foi uma política muito séria. Isso daqui é coisa do Velho Testamento, né? Que eram assim as coisas. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mas enfim, por que eu falei da questão possivelmente da criação de João Batista? João Batista, por ser filho de sacerdote, ele deve ter um conhecimento muito grande da palavra. Tanto é que João Batista saiu pelo deserto pregando tudo aquilo que era anunciado sobre o Messias, né? Entretanto, o que deveria ser a realidade do João Batista? Por ele crescer sob uma linhagem de sacerdotes, ele deveria ou ser um sacerdote ou trabalhar pelo menos ali junto com os sacerdotes nos templos. E não foi isso. Ele foi para o deserto. O que acontece? Naquela época, os governos determinavam quem lideravam as coisas. É assim hoje, né? Você de repente vai em uma determinada denominação de igreja, é difícil você ser levantado para fazer algo pela igreja. Se você for desconhecido, não ter contato ali, conexão com ninguém, é mais difícil você chegar a algum cargo de responsabilidade da igreja. Estou falando de igreja aqui especificamente, mas empresas, lugares que determinam algum tipo de hierarquia, sempre vai ter uma preferência por levantar pessoas que são mais próximos, que são amigos, que são familiares. Eu acho que isso nunca vai mudar, né? E na política não é diferente. Então assim, tipo, a religião andava junto com a política. É até por isso que o Império Romano acaba ali de uma certa forma se conectando com o judaísmo. Por quê? O judaísmo e os romanos, eles queriam algo em comum. O judaísmo não interferia na política romana e os romanos não interferiam na política judaica. Até porque, de uma certa forma, os romanos aderiram ali por um certo tempo às regras das leis de Moisés. Então, tipo, era meio que separado e em acordo para que eles coexistissem ali, fazendo uma coisa sem atrapalhar a outra, né? Então o que acontece? Quando a gente entra no âmbito político, eu vou dar um assunto atual para vocês. Eu vi essa semana que querem impor uma bancada evangélica na Câmara. Eu acho isso muito errado. Porque quando você quer impor, quando você quer ditar algo, você está fazendo com que pessoas sejam obrigadas a ver por uma ótica igual à sua. Isso não é subserviência. Isso é escravidão. Você entende? Tipo, você não fala que você ama a sua esposa porque você é obrigado a falar porque ela é sua esposa. Você ama a sua esposa porque você quer cuidar, porque você se importa com ela, né? Você é a base dela, sua família, né? Se isso é uma obrigação, tá errado. Quando você é criança, seu filho não te obedece, você fala assim, olha, eu tô mandando você fazer tal coisa. Ele vai fazer, mas vai fazer emburrado. Por quê? Porque ele está sendo obrigado a fazer aquilo. Quando você ensina para ele que é importante fazer aquilo com todo o amor do seu coração, quando você pedir para ele fazer determinada coisa, ele vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é o correto a ser feito. E ele não vai emburrado. Ele vai da maneira mais colaborativa de todas. E quando eu escutei essa questão da bancada evangélica, eu falei, não! Porque de repente você vai dar espaço para os caras fazerem uma bancada evangélica, daqui a um tempo vão querer fazer a bancada
hinduísta, daqui a um tempo vão... Porque eles têm o mesmo direito, e é legítimo eles quererem isso, né? Então não, nenhum tipo de religião tem que impor algo, assim como é a política, né? Na política é muito comum que nem Lula e Bolsonaro, duas faces da mesma moeda, né? Um monte de militante defende o Bolsonaro de um lado, um monte de militante defende o Lula do outro, e quem está se lascando é o povo. O próprio militante que está defendendo determinado político, ele está se lascando. Por quê? Ele tem a mesma arrecadação, por mais que você não goste do Lula bolsonarista, ou por mais que você não goste do Bolsonaro lulista, né? Entenda uma coisa: quando a droga do metrô entra de greve e você não pode ir trabalhar, você é penalizado por faltar no seu trabalho, você está sendo prejudicado. Você consegue entender isso? Você não consegue levar o seu filho num hospital público para ser atendido em, no máximo, umas 2 horas ali de espera. Você passa às vezes o dia inteiro lá para tratar de uma coisa que de repente é só pegar um remédio e ir embora. Você é prejudicado por isso, independente de quem você votou. Porque quem está lá não está se importando com você aqui embaixo. Você consegue entender isso? Tipo, enquanto vocês brigam por direita, esquerda, pelos direitos de aqui e acolá, o prejudicado é você. A arrecadação é a mesma para você que votou e para você que não votou no presidente. As obrigações são a mesma para você que votou e não votou no presidente. Vocês entendem? Então é aquela coisa, tipo, quem tá lá não tá se importando com quem tá aqui. E eu me coloco nessa situação porque a minha ficha caiu na eleição de prefeitura de 2022. Eu votei no Marçal, cometi o erro de acreditar no Marçal. Mas no final, o Marçal se mostrou um belo de um mau caráter, levantando um laudo falso sobre o Boulos. Ah, então quer dizer que você gosta do Boulos? Não. Não votaria no Boulos de jeito nenhum, mas aquela questão. Se for para ganhar, que seja de uma maneira justa. Você não precisa levantar falsos testemunhos sobre alguém, você não precisa mentir sobre algo para você chegar a lugar nenhum. Primeiro que em debate, eu acho uma baita de uma perda de tempo um candidato ficar apontando o outro pelas suas questões pessoais. Ricardo Nunes foi levantado lá que ele traía a mulher, que ele era agressivo com a mulher. Isso não é pauta para ser debatida em púlpito político. Pauta para ser debatida em púlpito político é melhoria de segurança pública, melhoria de saúde pública, melhoria de ensino público. Isso é pauta. Isso me interessa. A vida pessoal do Ricardo Nunes pouco me importa. Ah, mas você não concorda que ele é violento, porque ele foi violento com a esposa? Não. A justiça que tem que determinar se ele foi violento, se existe acusação, se a esposa dele perdoou, e aí? Se a esposa dele perdoou genuinamente ele, de coração, o que temos a ver com isso? Ah, Renato, mas é uma questão que gera incômodo, é uma questão que é muito séria para ser debatida. É séria para ser debatida. Entretanto, não tem nada a ver com as nossas vidas como povo. Porque enquanto eles estão lá fazendo você perder seu tempo dentro de um debate, nada sobre você está sendo debatido, que é a sua questão de habitação pública. Você entende isso? É aquela coisa, eu tenho certeza que vai ter algum comentário aqui falando: ah, que trouxa, você votou no Pablo Marçal. Sim, eu votei. Eu não tenho problema nenhum de confessar isso para vocês. Mas eu também me sentiria um completo idiota se eu tivesse votado no Ricardo Nunes, no Boulos, na Tabata, porque dia após dia essas coisas vão se passando e ninguém está preocupado com a gente. Não tem ninguém preocupado com você. A mensagem que João Batista passa aqui é exatamente essa. Quem está preocupado com você é aquela pessoa que você menos procura, que é Jesus. Você entende isso?
E é incrível como essa questão política e religião caminham juntas, exatamente na era medieval, da qual, quando a Igreja Católica foi contestada por Lutero sobre a questão das indulgências, em Levítico a gente vê lá que, tipo, para cada pecado tem um sacrifício que você precisa fazer para ser perdoado desse pecado. E João Batista começa a levantar o arrependimento desses pecados com o batismo. Você morre como velha criatura e renasce a partir da imersão das águas como nova criatura em Cristo, né? E ele vem falando desse Messias. E ele pratica o batismo e ele fala sobre esse arrependimento para a remissão dos pecados. E isso causa um alvoroço, né? Quem é esse cara que está fazendo isso e tudo mais? E a questão está exatamente aí. Você tem lá esse alvoroço com João. Na Idade Média você tem a questão das indulgências da igreja. Só que a todo momento o pagamento disso é o arrependimento. No Antigo Testamento, lá que as pessoas faziam sacrifícios e tudo mais, era a forma como eles criam que deveriam ser feitos para poderem se livrar dos pecados. Existia uma oferenda sendo oferecida, que era o sacrifício. O nosso último sacrifício foi Jesus. Vocês conseguem entender isso? Ele foi o sacrifício maior de todos. Ele morreu por você, por mim, por todos. Por aqueles que creem e por aqueles que não creem. E isso às vezes é difícil para os religiosos aceitarem. Já era difícil para os judeus aceitarem as diferenças de visões que Jesus apresentava. E olha que eles ficavam admirados com Jesus em alguma pregação nas sinagogas e tudo mais. E aquela coisa, aquilo incomodava eles a ponto de considerarem tudo aquilo que ele estava falando. Mas aí, até por uma questão de religiosidade, eles contestavam. Ah, mas você cura no sábado? Eles se preocupavam com coisas pequenas. A cura no sábado tem um teor muito maior, que é curar, né? Só que Jesus se colocava de uma maneira confrontativa, da forma da qual, tipo, ele era direto com a mensagem que ele queria passar, mas ao mesmo tempo ele não era agressivo com a mensagem que ele queria passar. E quando João Batista começa com esses confrontos, você começa a ver uma diferença muito incômoda na forma como aquilo ia sendo absorvido pelo povo, né? Por isso que João Batista incomodava. Quando a gente fala dessa questão de política e religião caminhando juntas, são coisas totalmente separadas. Por quê? A nossa espiritualidade, ela vai muito além de apenas estar conforme dentro das leis, e vai muito além de a gente ficar preocupado do que pode e não pode ser feito. Vamos lá. O mensageiro de Deus. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro, Isaías 40, dos versículos 3 a 5. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão alterados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Isaías afirma categoricamente que essa voz viria do deserto e não de dentro do templo. Fica claro que não viria do meio de sacerdotes ou de algum religioso. Essa voz vem do deserto. Aqui Lucas ele deixa bem claro para Teófilo. Teófilo, estão falando de Deus,
mas não são os sacerdotes. Estão falando de Deus e sua salvação, mas não está sendo nos templos. Não foram os judeus que trouxeram essa informação, que é exatamente isso. As pessoas que estão falando de Deus, elas estavam longe dos templos, né? É muito comum você ver pessoas, entre aspas, desigrejadas, afastadas, porque elas não conseguem ver Deus dentro da igreja. Vocês conseguem entender? Tipo, existem pessoas mais preocupadas com a pessoa que é homossexual dentro da igreja para apontar o pecado que ele é homossexual do que com seus próprios pecados. A pessoa está preocupada em apontar o pecado do irmão dele, mas esquece que ele é avarento, esquece que ele é vaidoso, esquece que ele é guloso. Você entende? Tipo, eu vou lá, aponto o meu irmão porque ele cometeu um pecado, mas eu esqueço de olhar para os meus. Essa transformação que tem acontecido comigo tem me feito pensar nisso, porque eu estava indo para a igreja. Para quem não sabe, eu frequento a igreja Casa da Rocha. A minha namorada, ela gosta de ir na videira, né? E eu vou com ela, junto. Quando eu comecei essa transformação de entender o Evangelho, eu comecei a implicar bastante com a questão de ir para a igreja, por quê? Eu chegava lá na videira, eu não conseguia me conectar com a palavra que estava sendo pregada. E eu ficava toda hora, nossa, não é assim, nossa, não é assado. Mas é a minha interpretação. E de fato estava sendo um chato de galocha com isso, né? Enfim. Há umas semanas eu comecei, tipo, na virada do ano mais especificamente, eu comecei a entender que eu estava sendo chato pra caramba com tudo isso. Eu falei assim, amor, eu vou parar de fazer piadinha e vou parar de implicar com você por causa disso, né? Você gosta da videira, nós vamos na videira, não tem problema nenhum, né? E tá tudo certo, eu vou te acompanhar. Mas eu não vou acompanhar ela porque eu sou obrigado a acompanhar ela porque eu sou o namorado dela, futuro esposo, né? Não, eu vou acompanhar ela porque é importante que ela esteja feliz buscando a Jesus. Eu não estou preocupado se você é da presbiteriana, se você é da congregação, se você é da assembleia, se você é da batista. O mais importante é que você entenda de fato o que é a mensagem de Jesus. Eu não gosto de ver pregações de recortes do Velho Testamento com uma conexão com alguma coisa do Novo Testamento de Jesus para te convencer de algo. Eu não gosto. E quando eu vejo isso nas pregações, isso me incomoda, né? Mas aquela coisa, eu filtro. O que é para mim eu absorvo e o que não é, eu simplesmente deixo passar. Eu parei de ser um chato de galocha nesse ponto. Obviamente que eu tenho os meus questionamentos e tudo mais, mas acontece também com você. Por quê? Porque você vai lá na igreja e de repente o pastor fala, olha, você é obrigado, tá na lei que você tem que fazer dessa maneira. E não é. Quando você fica preso na lei, você está agindo como um judeu, né? Que para os judeus as leis de Moisés elas são incontestáveis. E eu fiz uma breve anotação aqui, exatamente falando sobre isso. Jesus, os valores de Deus seguem desde o Antigo Testamento. Isso é eterno. Isso não é negociável, isso não muda, isso é eterno. São valores. Justiça, amor, bondade, fidelidade, misericórdia, perdão, isso daí não muda do Velho Testamento. O que muda é apenas a questão de você ficar preso à lei. O exemplo que é mais fácil de eu lembrar, né? Não faça ao próximo o que você não gostaria que fizesse com você mesmo. Jesus, além de não fazer ao próximo o que você não gostaria que fizesse com você, ele vai orar e vai ajudar aquele cara que de repente pisou na bola com você.
Jesus ele pede para ele orar por governantes. Jesus ele pede para você orar por aquela pessoa que te faz mal. Jesus pede para você orar por aquela pessoa que você não quer olhar na cara. Jesus pede para você orar por aquele cara que apontou a arma na sua cara e te assaltou, matou alguém querido da sua família. O contexto de tudo isso é o quebrantamento do seu coração. Lá na história de Jó a gente vê essa questão da quebra de orgulho, né? Da quebra de você... na importância de você entender que você não é o centro do universo. Então aquela coisa, tipo... não se trata só de você. Se trata de algo que é muito mais expansivo do que isso. E a gente entender isso é complicado, porque eu fico bravo com um monte de coisa. Entretanto, eu estou aprendendo a ver a coisa por uma outra ótica, que é pela ótica de Jesus. Ah, mas você vai se calar e consentir? Não. Eu vou simplesmente tentar acalmar meu coração e deixar as coisas na mão de Jesus. É complicado. Não é fácil para mim, imagino também que não é fácil para vocês escutarem isso, né? Mas uma coisa bacana, eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele estava falando sobre uma situação delicada que tem acontecido na vida dele, e eu assisti Advogado do Diabo esses dias, e tem uma frase do Keanu Reeves lá, muito interessante, do final. Ele pega, na hora que ele está confrontando o demônio e tudo mais, ele pega e fala assim, essa coisa de livre-arbítrio é complicado, né? Aí ele vai lá e tem o desfecho da história. Mas muita gente, principalmente quem não caminha na mesma fé que a gente, fala que servir a Deus é uma escravidão, né? Que essa coisa de livre-arbítrio não existe e tudo mais. O livre-arbítrio existe. De fato, você é livre para fazer o que você quiser. Mas a verdadeira questão está exatamente em renunciar ao que você quer. Muita gente gosta de falar que servir a Deus é uma obrigação, e não é. Você faz porque você acredita nisso, porque você crê nisso, porque você tem fé nisso, né? Só que assim, quando aquilo que você quer é mais importante do que qualquer coisa, isso sim é escravidão. Por quê? Porque você não vai deixar de fazer aquilo. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Deus abençoe que eu não tenho a condição por agora. Mas eu acredito que até sexta-feira, hoje é quarta, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Mas sexta-feira lança Resident Evil 9, né, o Requiem. Eu tô doido pra jogar. Eu vejo os vídeos, eu falo, puta, eu preciso jogar esse jogo, eu tenho que jogar no lançamento. Era uma coisa que eu fazia muito anos atrás, né? Não podia ver um jogo que eu ia lá e comprava. E eu queria jogar antes do lançamento. Tipo, hoje, quarta, já é o dia que eu tava correndo para ver onde tinha um jogo para me comprar. Ainda mais sabendo que já tem gente jogando, já tem gente fazendo vídeo aí na internet, né? Mas enfim. Eu já tem um tempo, eu tô a fim de comprar o PlayStation 5 desde junho, julho do ano passado. E aí o que acontece? Tipo, depois que anunciou que Resident Evil ia ser lançado agora em fevereiro, eu fiquei maluco, eu falei, preciso. Eu acredito que eu vou conseguir um Play 5 até sexta-feira, mas enfim, se eu não jogar, tá tudo certo. Qual que é a questão disso? Tem dois fatores. A questão de ansiedade, essa imersão em Jesus acalmou bastante a minha questão de ansiedade. E também a questão de assim, tipo, eu quero muito algo, só que se eu não tiver, tá tudo certo. Bom, vamos lá. Para contextualizar, tem uma coisa que eu anotei aqui que é importante. Esse evangelho que Jesus vem anunciando, ele vai tirar a lógica do Antigo Testamento de ser um personagem de ficção mitológica. Por quê? Tudo vai afunilar agora. É muito comum, pela sua necessidade, pela sua circunstância,
que quando acontece alguma coisa, você quer resolver rápido, né? Aí você entra lá no templo, aquilo que eu tava, isso junta com aquilo que eu tava falando sobre você não ver Deus nas igrejas, né? Você vai lá no culto e o pastor tá falando assim, pega um recorte de algum versículo e fala assim: a promessa de Deus já está na sua vida. Busque a unção do Davi. Busque o poder do Sansão. Peça para abrir os mares igual Moisés. Você não acredita nisso, Renato? Não. Eu acredito que Jesus, que Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Isso é fato. Coisas improváveis acontecem na sua vida que quando você conta a história parece uma mentira, mas você viveu. E se você viveu, é uma verdade, e essa verdade tem que ser entre você e Deus. A religião, às vezes, impede a conexão, a verdadeira conexão de você com Deus, né? E é onde você levanta a mão lá para louvar, você levanta a mão para receber, e não recebe nada. Porque você está olhando só para o seu próprio umbigo. Eu estou falando tudo isso aqui, gente, mas eu já passei por essas transições. É por isso que eu estou fazendo tudo isso, né? E o que acontece? É a busca pobre de poder e unções vazias que não valem nada. Os badulaques ungidos de igrejas que vendem o poder da feirinha de rua. Vamos lá. Tudo vai fazer agora sentido. Eu escutava uma rádio evangélica. Hoje eu não escuto mais porque muitas das músicas são muito chatas, né? E muitas das músicas também que passam na rádio não fazem muito sentido com o sentido de louvar a Deus. Quando a música vem com aquela promessa, ai, vem a mim, meu milagre vai ser alcançado, eu quero a unção para poder fazer as coisas acontecerem. Isso não é louvor a Deus, isso é louvor a você. Louvor a Deus é quando você entende o básico da reza que Jesus ensina, do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita não a nossa, é a tua vontade. Nos ajuda a não cair em tentações, porque a gente cai em tentação todo dia, toda hora, né? A gente quer a nossa vontade, não a de Deus. Porque Deus pede pra gente fazer um monte de coisa. Olhar para o invisível na rua é uma das coisas mais difíceis, por exemplo, para mim. Mas atualmente eu tento fazer, dentro das minhas condições, aquilo que eu ignorava, que eu não fazia. Eu deixei de falar, olha, não tenho hoje, Deus te abençoe, para não falar nada, só ir lá e fazer. Não resolve o problema, mas ajuda momentaneamente. Quanto mais você fizer, mais você vai ver as bênçãos de Deus acontecer na sua vida. Porque a questão está em servir ao próximo, não servir a você. Aí você pega, que nem minha mãe. Minha mãe ia na igreja do cowboy, e lá ela trazia o lencinho do milagre urgente. Era a crença dela. Eu não posso desmerecer isso, eu tenho que respeitar isso. Mas isso não existe! Ai, que você comprou o adorno lá da Arca da Aliança. Agora Deus vai estar na sua casa porque você tem a Arca da Aliança que você comprou em determinado lugar, ungido. Isso não existe. Deus não está na Arca da Aliança, não está no estilingue ou badoque de Davi, não está no pedaço de galho que você pega na rua e é o cajado de Moisés. Não está lá. Deus está aqui, ó, no teu coração. Deus está aqui quando você pratica o amar ao próximo como a ti mesmo. Deus está nas suas ações, está nas tuas palavras, está no ouvido que você escuta e não julga, está no amor que você compartilha sem cobrar nada.
está na justiça que você pratica, sem querer o mal daquele que fez a coisa errada. Deus está aí. Deus está nessa conversa aqui entre vocês. Vocês conseguem entender isso? E era o que João Batista pregava. João Batista falava: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Em Lucas 16, 14 e 17, a gente tem aqui, ó, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizam até João. Desde então o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar nele forçosamente. E é mais fácil céus e terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Em algumas traduções, o menor acento, alguma coisa assim, né? Mas enfim, as coisas de Deus não estão em adornos, badulaques, oferendas, cultos. Não estão em trocas, não estão em, como é que fala? Rituais. Aí na rádio que eu escutava, o cara falava assim: venha buscar a unção de Davi, que em vez de você dar o dízimo de 10%, dê 20% e você será restituído em 120%. Não, isso está errado. Infelizmente tem gente que abraça a ideia. Mas não. O dízimo deveria ser algo assistencialista, para a igreja fazer assistencialismo à comunidade que ela serve. Infelizmente tem muita gente mau caráter dentro da igreja, não são só pastores, né? Tem muita gente mau caráter que acaba desviando esse dinheiro e tudo mais e tal, mas não é para isso que você tem que olhar. É exatamente a fé em Deus, de você saber que aquilo está servindo ao reino dele. Eu não estou aqui para falar de dízimo e a gente vai falar de dízimo mais para frente. Mas enfim, o cerne de tudo isso está exatamente na palavra, na mensagem que João veio trazer, que é a questão de você alcançar esse arrependimento, alcançar a graça de Deus a partir do arrependimento, a partir de entender que o reino dos céus está chegando. A palavra está no deserto, não está dentro dos templos. A questão do PlayStation, olha, vai ser uma questão muito legal se eu conseguir o PlayStation até sexta. Eu creio que eu vou conseguir, eu só preciso ir lá tentar, né? Mas enfim, se eu não conseguir, tá tudo bem, porque aquilo não me domina, aquilo não me escraviza. A partir do momento que você renuncia ao que você quer, porque você sabe que aquilo te escraviza, o Espírito Santo está agindo dentro de você. A partir do momento que você para de confrontar aquilo que você acha errado com ódio, você argumenta com amor, aquilo não te domina. É legítimo você ter raiva, é legítimo você querer falar poucas e boas, mas é legítimo também você agir de uma maneira coerente, concisa, né? João era um profundo conhecedor das palavras sobre o Messias, pois vinha de uma criação sacerdotal. Ele conhecia muito da palavra, como eu falei para vocês. E João confrontava exatamente isso, dentro da palavra. João Batista foi um divisor de águas, de fato, né? E aqui categoricamente é anunciado: a palavra de Deus não está nos templos, está no deserto. Para finalizar, qual que é a ótica que a gente tem que tirar desse assunto? O que o cristão deveria ser? Não. Para finalizar, como que a gente finaliza tudo isso? O cristão, o que ele deveria seguir? Cristo. O que Cristo disse, o que Cristo fez, o que Cristo ensinou. Até hoje é complicado, né? Imagina, se lá atrás, que eles não tinham a Bíblia, já era complicado entender o que Jesus queria dizer,
Você vê na questão dos apóstolos, você vê na questão das lições, das parábolas e tudo mais. Já era complicado eles entenderem o que Cristo queria dizer. Atualmente não é diferente. Muita gente ainda fica confuso com o que de fato a palavra quer falar. Ah, então você quer dizer que a forma como você está passando é a correta? Não, não é a mais correta. Mas no meu caso, para mim, é coerente, porque é dessa maneira que eu tenho entendido. Seguir a Cristo é entender as lições de Cristo. Se você se considera evangélico, o ideal é que você entenda o que o evangelho quer dizer, né? Moisés foi cuidado e visitado por Deus no deserto. Jesus foi servido por anjos no deserto. João estava no deserto. Então quer dizer que eu não vou mais para a igreja, Renato? Não. A igreja é a casa de Jesus. É lá onde você tem que ir mesmo, tem que louvar e tudo mais. Mas presta atenção naquilo que está sendo passado para você. Se não conversa com a palavra de Cristo, sai fora. Vamos falar que você como é que fala? Vamos falar que você tá afastado, vão te excluir de algumas coisas, vão te colocar no banco. Eu já fui questionado uma vez. Putz, me perdoa, mas eu fui questionado uma vez assim, qual que é onde você quer chegar dentro da igreja, né? Cara, se eu tiver que ser levantado, a minha resposta foi essa: se eu tiver que ser levantado dentro da igreja para alguma coisa, quem vai me levantar é Deus, não é ninguém, né? Porque de fato, não está nisso. Você pode ser muito mais usado fora da igreja do que dentro. E a verdade é que assim, o que você conhece da palavra é para você praticar lá fora, com quem não é cristão, com quem precisa ouvir, com quem não conhece, porque você é a palavra viva de Jesus. É disso que se trata. A partir do momento que João Batista ele vem, né, a palavra de Deus deixa de estar escrita e passa a ser vivida, porque João Batista é o mensageiro que prenuncia o Messias, né? E a partir de Jesus a gente começa não só a aprender com as escritas, a gente passa a viver a prática de tudo aquilo que já vinha sido escrito há eras, né? Então, eu concluo meu vídeo aqui exatamente com essa questão. No reino de Cristo, aonde você está? Nos templos ou no deserto? Esse é o questionamento que eu deixo com vocês. Beleza? Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de fato. Me perdoem por ser tão prolixo, mas eu de fato não consigo fazer vídeos curtos, então me perdoem por isso. Mas eu espero que eu tenha sido claro aqui com as palavras. Não concordou com alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Olha, não concordo com isso, não vejo dessa maneira, ok. Vai me xingar, não tem problema. Pode xingar, tá aberto aí. O máximo que vai acontecer é eu não te responder, te ignorar, mas enfim. Você tem seu direito, tá certo? Eu vejo de uma maneira parecida, igual, amém, vamos conversar, vamos aprender junto, né? Renato, acho que não foi dessa maneira, não tem problema. Pode deixar nos comentários o que vocês acham, tá bom? E só para finalizar, eu quero fazer uma oração final com vocês, tá certo? Vamos lá. Pai, obrigado por esse momento do compartilhar. Pai, obrigado por ter colocado as ideias aqui em ordem e feito com que eu conseguisse passar a mensagem da maneira como eu queria passar. Pai, que essas pessoas que assistiram o vídeo até aqui tenham entendido o teu amor, mas principalmente tenham entendido que confronto não vem da raiva e nem do ódio, que a argumentação é cuidado com o próximo, e que esse ensinamento de hoje faça com que, assim como o Lucas escreveu com tanta euforia para Teófilo,
cada um dos nossos corações fiquem eufóricos a falar do teu reino para seus amigos, familiares, entes queridos. Pai, eu oro para que essa visão traga mais práticas e menos questionamentos, porque o Senhor é muito claro quando fala para que possamos sermos reflexos de Ti aqui na terra. Senhor, faça para que possamos não sermos hipócritas, de sermos árvores sem frutos, e que ao frutificarmos, Pai, possamos criar mais árvores frutíferas. Senhor, eu oro para que cada uma dessas pessoas que assistiram ao vídeo até o final sejam abençoadas, sejam cuidadas, mas acima de tudo, fiquem eufóricas para, junto comigo, aprender um pouquinho mais sobre quem é Jesus. Assim eu te peço e oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, galera. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!